Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, e nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor derrame da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos sedentos e precisando ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, Senhor. Então, Senhor, nós sabemos que desde o momento que nós entramos aqui, o teu Santo Espírito, no meio da tua comunidade, do teu povo, está agindo, Senhor. Mas nós pedimos agora que o Senhor fale com a gente, Senhor, através da exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor quebre, ó Deus, as cadeias que ainda existem, transforme, ó Pai, para que possamos glorificar o Teu nome. Esse é o nosso desejo, ó Deus, glorificar o Teu nome com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos, ó Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, como vocês sabem, hoje pela manhã nós começamos essa nova série de mensagens, Antifrágil, entre o ideal e o real. E se você esteve aqui pela manhã, você deve ter ouvido, e eu gostaria de retomar aqui rapidamente o que nós falamos pela manhã. Duas grandes cosmovisões são concorrentes na nossa cultura ocidental. A primeira cosmovisão é uma visão humanista, onde o ser humano é o centro de todas as coisas. É uma visão humanista do ideal do ser humano perfeito. Provavelmente um dos grandes expoentes dessa cosmovisão humanista é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele vai dizer que o ser humano ele é inerentemente bom, responsável, igual, livre. E que todas as adversidades e todos os defeitos que o ser humano pode apresentar na sua história não é responsabilidade do indivíduo. É responsabilidade externa, é o meio ao qual aquele indivíduo está inserido. Por exemplo, a visão do direito brasileiro, da justiça brasileira, é altamente influenciada por Jean-Jacques Rousseau. Quando nós percebemos que o indivíduo em si não tem culpa. A culpa é do sistema. A culpa é da sociedade. A culpa é do lugar aonde aquela pessoa está inserida. Seja em uma classe alta, ou seja na classe baixa, seja qual for a situação, a culpa nunca é da pessoa. A visão romântica do ser humano demonstra que o homem ele é irresponsável por todas as suas atitudes. E isso contamina a nossa espiritualidade. Essa visão de mundo entra na nossa mente, no nosso coração, e acaba contaminando a forma com que nós nos percebemos e a forma com que nós percebemos o outro. Existe uma segunda visão, e nós falamos sobre isso também nessa manhã. A segunda visão é uma cosmovisão carregada pelo sentimento bíblico. A cosmovisão carregada pelo sentimento bíblico percebe o ser humano como um pecador. E não como um pecador como a gente muitas vezes vê ou pensa no nosso imaginário religioso. O pecado como um ato. Não, não é dessa forma que a cosmovisão bíblica olha o pecado. O pecado é mais do que um ato, é um sistema que corrompe todas as esferas de responsabilidade do ser humano. Todas. Todas as nossas esferas de responsabilidade, todas as esferas de atuação do ser humano estão corrompidas pelo pecado. O que isso significa? Que os nossos relacionamentos estão afetados pelo pecado, que a nossa vocação está afetada pelo pecado, que a forma com que a gente lida com o dinheiro está afetada pelo pecado, a forma com que a gente lida com a saúde está afetada pelo pecado, e todas as esferas, todas elas, seja das partes das esferas emocionais ou intelectuais, sociais ou privadas, estão afetadas pelo pecado. Essa visão, ela é uma visão construída a partir de um conceito bíblico de que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós temos duas visões.
uma visão que tenta nos aproximar da realidade, que é a visão bíblica, de que nós estamos destituídos da glória de Deus, que o pecado nos envolve, que esse sistema caído nos envolve e corrompe as nossas atitudes. E nós temos um sistema que tenta romantizar o ser humano, que olha para o homem como um super-homem, aquele que pode ser perfeito, que pode chegar à perfeição. Muito da literatura de autoajuda, ela é alicerçada sobre essa visão romântica do homem. 10 passos para qualquer coisa e você chegará à felicidade. 5 princípios para você obter prosperidade financeira. Você já deve ter visto isso aí por aí. A pergunta é se esses passos, se esses princípios, eles funcionam. Eles funcionam. Eles funcionam não de maneira individual, talvez tenha funcionado para alguma pessoa em determinado momento, mas será que isso funciona de maneira assim, exacerbada sobre todos aqueles que estão aqui nessa plateia? De maneira nenhuma. Então você tem 2 opções na sua vida. Você viver no idealismo romântico, humanista, aonde o homem é o centro e a medida de todas as coisas. Ou você tem a opção de viver e de lidar com a realidade. Viver na verdade. Tocar a realidade. Por causa do pecado, nós temos dificuldade com a realidade. Por causa do pecado, nós fugimos da realidade. A verdade é essa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pequeno aqui para vocês sobre a espiritualidade cristã. Uma das disciplinas mais importantes da espiritualidade cristã é a confissão de pecados. Não sei se você sabe disso, mas uma das disciplinas mais importantes dentro da espiritualidade cristã é você confessar os seus pecados. A partir do momento que eu confesso meus pecados, que eu faço um autoexame de quem eu sou, eu estou entrando em contato com o quê? Com a realidade. Nós fugimos disso. Parou para perceber? Quando a gente vai confessar os nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados meio de baseada. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Olha, eu nem sei quais são, mas o Senhor perdoa. Nós fazemos assim porque nós não queremos lidar com a realidade de quem realmente nós somos. Esse é um pequeno exemplo. Daí nós vamos entrar em contato nessa série do antifrágil com a epístola de Paulo a Timóteo. Paulo a Timóteo vai nos dar esse vislumbre de que nós precisamos entrar em contato com a nossa realidade para que nós não sejamos frágeis, quebráveis. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos é lidar hoje com pressão. Perceberam isso? Hoje pela manhã eu falava para o nosso público aqui da manhã, eu falava o seguinte: nunca na história da humanidade, nunca na história da humanidade, nós, seres humanos, tivemos tanto conforto e facilidade. Nunca. Nós experimentamos conforto e facilidade hoje de maneira exacerbada. Exacerbada. Basta você ter um smartphone, você não precisa mais ficar na fila do banco.
Não é verdade? Basta você ter um smartphone hoje, seja ele o Xing Ling ou o mais avançado. Você não fica mais na fila do banco. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto tempo livre. E ao mesmo tempo nós vivemos uma crise de tempo. Nós resolvemos rapidamente os nossos problemas através da internet, mas mesmo assim nós sentimos falta de tempo. Nunca foi fácil a gente se deslocar. Já parou para pensar? Seja pelo transporte público, seja pelos transportes privados, nunca foi tão fácil a gente se deslocar. Diante de tanta facilidade, nós nos tornamos frágeis demais, nós não conseguimos lidar com pressão. Tanto é verdade que esta geração é conhecida como a geração dopamina. Nunca se tomou tanto antidepressivo na história do que neste momento. E veja, eu não tô menosprezando as doenças da alma, do coração. Não estou menosprezando de maneira alguma. Eu só estou dando um fato, uma constatação para você. Nunca foi tão fácil e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil viver. Rapaz. Meu Deus. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Entendemos. Entendemos. Você está lendo os livros de medicina da sua irmã. Eu tenho certeza. Diante dessas dificuldades, nós vamos ler a carta de Paulo a Timóteo em um viés diferente daquilo que nós lemos normalmente. Normalmente, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, a gente a classifica como cartas de Paulo escrevendo a pastores. E ele está escrevendo a pastores. Mas como eu falei hoje pela manhã, e eu gostaria de colocar isso para você não perder a minha linha de raciocínio, ela é uma carta ao Timóteo, no entanto, é uma carta pública. E por que ela é pública? Porque Paulo, no primeiro versículo da primeira carta a Timóteo, Paulo defende o seu apostolado. Ora, nós sabemos que Timóteo é discípulo direto do apóstolo Paulo. Não haveria porque Paulo defendeu o seu apostolado para o seu discípulo direto, se fosse uma carta pessoal. Mas ela não é pessoal. Ela é uma carta a Timóteo para ser lida para a igreja. E uma das coisas que Paulo vai repetir constantemente a Timóteo é: Timóteo, combata o bom combate. Então, gostaria de convidar você a abrir comigo a carta aí de Paulo a Timóteo, no seu primeiro capítulo, a partir do verso de número 3. E nós vamos já começar com os princípios. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é esse: cuidado. Há ensinamentos equivocados e perigosos dentro da igreja. Não se iluda. Cuidado, cuidado. Há ensinamentos equivocados e perigosos dentro da igreja. Não se iluda. Perceba o que Paulo vai dizer para Timóteo a partir do verso de número 3. Lembrando que hoje pela manhã nós estudamos o verso 1 e 2, está lá no podcast. Daí você vai, acessa para você não perder a série por inteiro. Diz o seguinte: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas,
e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Veja, Paulo, ele fala para Timóteo, falando, Timóteo, uma das coisas que você vai ter que tomar cuidado é que dentro da igreja existem pessoas que não compartilham do mesmo evangelho que você está pregando. Então, olha só que interessante. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não tenha uma visão romântica da igreja. Não tenha uma visão romântica da igreja. Não ache que na igreja você vai entrar e aquelas pessoas com roupinha de ver Deus, porque hoje vocês perceberam que eu estou com roupinha de ver Deus, né? Não pense você, Timóteo, que ao entrar em uma comunidade cristã e você vê aquelas pessoas todas cheirosinhas, todas bonitinhas, com roupinha de ver Deus, elas são perfeitas. Elas são perfeitas. Nem todo mundo que está na igreja compartilha do evangelho que você está pregando. Tanto é verdade que perceba o texto que nós lemos. Olha o que Paulo diz. Paulo dá uma ordem direta a Timóteo para que ele instrua as pessoas a não pregarem, a não se furtar, a não se apegarem a mitos e genealogias intermináveis. Primeira coisa, não devemos aumentar as exigências da lei. E era isso que estava acontecendo aqui. Falsos mestres manipulavam escritos extrabíblicos que continham histórias e mitos sobre diversas figuras do Antigo Testamento, utilizando esses textos para inserir elementos não autênticos à palavra de Deus. Eles pegavam histórias paralelas às Sagradas Escrituras, mitos, genealogias, e dizia, olha só, isso aqui quer dizer aquilo. Eles inventavam, eles acrescentavam coisas ao Evangelho. Pergunta. Dentro das igrejas brasileiras, existe acréscimo ao Evangelho? Existe acréscimo ao Evangelho? Quando você olha as igrejas brasileiras, você vê pessoas pregando coisas que você não acha que está na Bíblia. Você fala assim, mas eu nunca vi isso na minha Santa Bíblia. Eu nunca vi isso na minha Santa Bíblia. Início dos anos 2000. Estava no seminário. E uma amiga minha frequentava uma igreja um pouco mais carismática que a igreja presbiteriana do Brasil. E uma vez ela veio desesperada falar comigo. Ela falou, Wellington, você que está fazendo seminário, você que está estudando aí a Bíblia mais a fundo, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu líder espiritual da igreja que eu frequento disse para mim que a partir de hoje eu estou sem a cobertura espiritual dele. A partir deste momento, ele tirou a cobertura espiritual de mim. E eu estou com medo, Wellington, porque assim, como é que eu vou viver sem a cobertura espiritual do meu líder? Rapaz, aonde na sua Santa Bíblia existe a cobertura espiritual de um líder? Isso, se você forçar demais um texto do Antigo Testamento,
Né? Talvez o texto, quando o povo de Israel está guerreando e Moisés está orando de mãos levantadas, né? Talvez aquilo seja a cobertura espiritual, mas isso é torcer, é forçar, é espremer demais o texto para você ter poder sobre as pessoas. E isso muitas vezes acontece dentro de comunidades cristãs. Falsos mestres desejam exercer poder sobre a vida das pessoas. E eles forçam o texto, eles espremem o texto, para que as pessoas fiquem dependentes deles. E era isso que estava acontecendo na igreja que Paulo plantou e que Timóteo estava indo pastorear. Uma outra realidade, não devemos nos sujeitar a qualquer regra na busca pelo favor de Deus. Ora, quando Paulo está dizendo, olha, vocês não devem ficar atentos a essas coisas, ele está falando, você não deve se sujeitar a qualquer coisa. Por quê? Porque falsos mestres ensinavam que a obediência à lei, inclusive a algumas leis extras bíblicas, poderia conduzir alguém a conquistar o favor de Deus. E geralmente é assim nas seitas. Geralmente é assim aonde nos lugares aonde líderes religiosos querem manipular as pessoas. Ele fala assim, olha, se você não fizer os 21 dias do jejum de Daniel, a sua vida vai de mal a pior. Olha, se você não cumprir o seu voto que você fez com Deus, meu irmão, fogo do céu vai cair. Se você contestar o líder, pecado de rebeldia. Se você chegar para diante do pastor ou do líder de algumas comunidades, você fala assim, pastor, eu acho que isso que você pregou não está na Sagrada Escritura. Meu irmão, que isso? Pecado de rebeldia, isso é igual ao pecado de bruxaria. E daí começam as coisas. Nós temos a nota de rodapé. É verdade, é verdade. Tirar partes importantes para convencer e manipular uma massa de pessoas que não está interessada em estudar e nem se preocupa. E vai para ele para conseguir aprender o que ele ensina. Aprender entre aspas. Isso. Mesmo sendo algo... Vamos ter que dar um microfone aqui para ele por causa da transmissão, hein? Então deixa eu te falar, é verdade, as pessoas usavam das manipulações para cegar as pessoas. Agora, veja uma coisa. Qual é o grande problema disso? Qual é o prejuízo do falso ensino? Primeiro, controvérsias. O apóstolo Paulo vai dizer isso muito claro no texto. Controvérsias, ou seja, brigas e divisões. Olha, se vocês ficarem se envolvendo com esse tipo de coisa, no meio de vocês haverá brigas e divisões. Brigas e divisões. E o corpo de Cristo nunca ficará unido. Uma segunda coisa que o apóstolo Paulo nos coloca aí, como prejuízo desse tipo de ensino, é que são as discussões inúteis. São vazias de significado, não conduzem a lugar algum, não edificam nem formam o caráter à semelhança de Cristo nas pessoas. As pessoas ficam discutindo algumas coisas, às vezes, dentro de uma comunidade cristã, mas aquilo não leva absolutamente a lugar algum. E Paulo está dizendo, olha,
cuidado. Vocês precisam discutir, sim, vocês precisam conversar, sim, sobre as Sagradas Escrituras. No entanto, essas conversas, elas devem edificar o seu caráter na direção de Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo diz é que, em vez de promover, aqui fica claro, existe um desvio do foco da missão e concentra-se na vida interna da comunidade, tornando-a ensimesmada. Ao invés das discussões promoverem a missão, elas desviam o foco da missão. As pessoas ficam preocupadas com o interno da igreja. E isso é prejudicial, como o texto diz, para a glória do reino de Deus. Isso afeta a igreja. Isso afeta o crescimento das pessoas. Se torna uma igreja ensimesmada. Agora, Paulo está dizendo, olha, cuidado. Cuidado com os ensinamentos de algumas pessoas. Agora, uma outra coisa que Paulo vai dizer é, atenção, a doutrina da hipergraça desvaloriza o sacrifício de Cristo. E veja o que o texto continua dizendo, o texto de Timóteo. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, da maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A lei de Deus auxilia-nos a discernir os limites entre o bem e o mal, proporcionando-nos orientação para evitar o pecado. Qual que é a ideia principal da lei? A lei é aquela placa de stop, pare. Pare. Então, uma das coisas que você tem que ter na sua mente e no seu coração, dentro dos ensinos das Sagradas Escrituras, é que, primeiro, as leis cerimoniais, sacrifícios, de adoração do templo em Cristo Jesus, elas foram apagadas. Nós não precisamos sacrificar absolutamente nada para termos acesso a Deus, porque o sacrifício de Cristo Jesus é perfeito e nos dá livre acesso à presença do Pai. No entanto, a lei moral do Antigo Testamento, ela transcende, ou ela vaza para o Novo Testamento. Tanto é verdade que no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, Jesus ele reinterpreta o quê? O Decálogo. Quando ele diz, os antigos diziam, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que, ao olhar ou a dizer ao seu irmão, Racá, já cometeu homicídio no seu coração. Os antigos diziam, não adulterarás. Mas eu, a partir de agora, vos digo que todo aquele que olhar de maneira impura, só de olhar de maneira impura para uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Perceba, Jesus não anula a lei moral. A lei moral do Antigo Testamento, ela continua vigente no Novo Testamento, para que nós tenhamos o padrão do que é ser discípulo do reino de Deus. Qual é o padrão do discípulo do reino de Deus? Basta você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. E você vai ter a interpretação de Jesus a respeito do decálogo dos 10 mandamentos. Mas eu queria demonstrar para vocês que a lei é aquela
placa de pare que nos dá os padrões daquilo que nós devemos seguir. Então a lei não foi rasgada. A lei não foi rasgada. Uma segunda coisa que nós podemos perceber é que a lei também tem o propósito de evidenciar a condenação divina sobre o pecador. Quando pecamos, a lei se torna um testemunho contra nós, mostrando-nos como desobedecemos a Deus. A lei abre os nossos olhos para o fato de que somos culpados diante de Deus. No entanto, ao olharmos para Cristo, que guardou perfeitamente a lei de Deus, percebemos sua justiça diante de Deus. Em resposta a essa justiça que Cristo nos dá, nós clamamos, nós precisamos dele. Esse é o clamor que nasce de um coração que entra em contato com a lei, porque ele percebe que ele não consegue cumprir. Que ele tenta, mas ele não consegue. E ele clama então por salvação. Este então é o cerne do Evangelho. Cristo, o guardião da lei, pagou a penalidade pelas nossas transgressões na cruz do Calvário, para nos conduzir em salvação ao seu reino. Martinho Lutero, ele descreveu a lei como um martelo que quebra os hipócritas orgulhosos e obstinados. O que a lei de Deus faz? A lei de Deus humilha o nosso coração. A lei de Deus demonstra que nós não somos bons pela nossa própria capacidade. Lembra o idealismo romântico? Pós-moderno? Que fala sobre o hiper-homem, o super-homem? O homem perfeito? A lei de Deus olha para esse homem e diz, você não é perfeito. A lei de Deus aponta para esse homem as falhas no coração dele. A lei do Senhor nos leva e expõe as nossas hipocrisias. Ou seja, a lei de Deus nos conduz à graça de Cristo. Porque diante da lei, nós não temos mais nenhuma outra alternativa a não ser o Cristo. A não ser o sangue do Cordeiro. A lei serve para revelar a vontade de Deus aos que foram salvos. Desejamos honrar a Cristo como seus seguidores. Então o que fazemos? Agora que nós somos salvos, a lei de Deus nos orienta. A lei moral de Deus serve como medida. A lei cerimonial do Antigo Testamento revela o caráter salvador e misericordioso de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Agora que nós somos habitados pelo Santo Espírito de Deus, nós temos o nosso desejo, o poder de obedecer a Deus. Como diz Ezequiel, capítulo 36, verso de número 27. Que o nosso coração foi trocado, que o nosso coração foi transformado. Que o nosso coração, que era insensível e duro, agora passa a ser um coração inclinado para ouvir o Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, nós descansamos em Cristo. Porque nós possuímos o Espírito. Nós somos impulsionados pela graça. Nós buscamos a presença desse Cristo. Nós somos conduzidos pela presença dEle, pela vontade dEle. E nós desejamos andar como Ele. Para o cristão, a lei de Deus não é mais um martelo esmagador, mas é um guia, é um mapa. As Sagradas Escrituras se tornam o nosso mapa. A terceira coisa que Paulo vai mostrar, nessa primeira parte do capítulo de número 1, é que celebre. A graça é capaz de transformar tudo e a todos. E olha só que fantástico. Paulo, ele fala sobre os falsos mestres. Paulo, então, ele fala sobre a lei. Agora, Paulo fala sobre a graça transformadora. E olha o que o texto vai dizer a partir do verso de número 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério.
a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus é incondicional, pois não havia nada em Paulo que atraísse Deus para ele. A salvação de Paulo teve origem unicamente em Deus. Paulo ele descreve qual que é essa característica. Eu era blasfemo, eu era ignorante. Percebam as características. No versículo 13, Paulo falou sobre o que ele costumava ser: um blasfemo, um perseguidor, um homem arrogante. Essa última palavra pode ser traduzida como um oponente insolente. Não se esqueça que Paulo era aquele que conspirava contra a igreja, que aspirava a ameaças de morte contra todos os discípulos. E isso aconteceu com Estevão. Atos capítulo 8, verso de número 1. Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo estava dando aval à morte de Estevão em Atos capítulo 8. Perceba, surpreendentemente, Deus faz que com sua graça transborde no coração dessa pessoa que desejava matar os primeiros discípulos de Cristo Jesus. A graça de Deus transforma tudo e a todos. Paulo, um discípulo de Gamaliel, alguém formado para ser um mestre no judaísmo, um perseguidor da igreja, de repente ele é transformado. Ele abre mão. Perceba a graça transformadora de Deus na vida de Paulo. Ele olha para tudo aquilo que ele considerava de maior valor na vida dele. Ele passou a vida inteira. Eu não sei se vocês sabem, mas um rabi, ele começa os estudos aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, Paulo começou os seus estudos para se tornar um rabi. E se Paulo faz parte do sinédrio, da mais alta instância do judaísmo, provavelmente ele está aqui com mais de 30 anos de idade. Dos 8 anos de idade aos 30 anos de idade, Paulo labutou para se tornar um grande mestre do judaísmo. De repente, pela graça de Deus, ele abre mão de tudo. Ele abre mão da história dele. Você sabe o que é isso? Veja só você. Pensa numa coisa, pensa em algo que você tem lutado nos últimos 3 ou 4 anos para conquistar. Você já pensou nisso? Algo que nos últimos 3 ou 4 anos você está lutando. Nossos estudantes de medicina aqui. Os caras passam 5 anos lutando com os livros, depois vão fazer residência, depois tem que fazer o quê? Mais especialização, para depois ser especialista em alguma coisa. Eu acho que no mínimo aí que são quase uns 10 anos de formação. Fora as tentativas erradas no vestibular, né? Que a maioria não passa na primeira vez. Agora imagine, depois de 10, 15 anos, você almejando algo, sonhando, transpirando para aquilo que você desejava, está tão próximo de você. Você tem um encontro, um evento, em uma estrada, e você abre mão de tudo por aquilo que você lutou. Você considera tudo aquilo que você buscou a vida inteira como perda, porque você encontrou algo maior
Já pensou nisso? Você considerar aquilo que você tem hoje como perda? Foi o que aconteceu com Paulo. Ele encontrou o Cristo na estrada de Damasco e ele considerou tudo na história dele como perda. Pela voz que ele ouviu. Ele não viu, ele ouviu uma voz. Você já ouviu uma voz no seu coração? Você já ouviu? Imagine se essa voz te convida a largar tudo. O que você faria? Então, para você não pecar, eu vou dizer o que eu faria, tá bom? Eu olharia e falaria assim, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, porque imagina que Deus ia pedir isso para mim. Imagina que Deus ia, depois de tanto esforço, de tanto suor, Deus lá no alto céus não ia olhar para todo esse esforço e falar assim, joga tudo isso fora que a gente vai começar de novo. Você está de brincadeira comigo, né, Deus? Mas foi exatamente isso que Deus fez com Paulo. O Evangelho transforma tudo e a todos. Uma outra realidade é que a graça de Deus também possui um propósito. Vemos isso no versículo de número 14. Pois gerou fé e amor na vida do apóstolo Paulo. Olha, se você olha o versículo de número 14, você percebe que Paulo teve na vida dele transformada. A fé em Cristo Jesus transformou a vida dele, gerando amor no coração dele. Coisa que ele não tinha pelos discípulos. No entanto, o propósito da graça de Deus são ainda mais profundos, pois revela a paciência de Deus. O versículo 14 é uma boa notícia para quem já pensou, Deus não me salvaria. Deus não me salvaria. Eu lutei a minha vida toda contra esse Deus e Ele não vai me ouvir. Ele não vai. Se você acha que está além da misericórdia de Deus, ouça isso. Deus escolheu transformar o principal perseguidor da igreja no principal missionário da igreja e no principal teólogo da igreja. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para enganar as sábias. Porque Deus escolhe aquelas que não são para se tornar a que são. Então não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa qual é o seu passado, eu quero dizer para você hoje que Cristo Jesus morreu naquela cruz para transformar a sua vida. E esse é o verso de número 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus, ele rompeu na história. Ele entrou na história. Por mim e por você. Cristo Jesus não pergunta qual é a sua história, quais são os seus medos. Ele simplesmente te atrai, te chama. Essa é a graça. O texto continua e nós percebemos essa realidade. O Evangelho de Deus é encarnado e incontestável. Essa frase do versículo de número 15, ela é poderosa. Aqui aprendemos sobre o Evangelho, a graça de Deus e a glória de Deus. Paulo nos diz que Cristo Jesus veio ao mundo. Tanta verdade essa contida nessas palavras. Veio. Ele entra, ele é tangível.
Nós aprendemos que o Evangelho de Deus é encarnado e incontestável. Cristo Jesus, o Filho de Deus, não surgiu primeiro em Belém. Ele já existia como a segunda pessoa da Trindade. Ele já era existente, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, ele já estava com o Pai e ele era um com o Pai. Cristo Jesus, ele realizou o último ato de graça condescendente, vindo ao mundo como um bebê em Belém, nascendo na manjedoura de maneira frágil. O Deus, Criador de todas as coisas, ele se encarna. Ele se limita. Aquele que era ilimitado, ilimitável. Ele veste um manto de carne humana por amor a você. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas veja só. A segunda pessoa da Trindade. Aquele que é um com o Deus Pai. Aquele que comunga dos atributos incomunicáveis de Deus, da Trindade. Onipresença, onisciência, onipotência. Aquele que não precisa de nada e de ninguém. Aquele que é autossuficiente. Aquele que se declara, eu sou o que sou. Na encarnação, ele se torna um frágil bebê por amor a você. Você sabe o que é isso? O Deus Todo-Glorioso, entrando na história, não como um ser autônomo, adulto. O Deus Todo-Glorioso, ele entra na história como um bebê e passa por um processo, me desculpem, por um processo de dependência de seres humanos, porque ele, como... Você pensa que Jesus saiu mamando do nada? Ou você pensa que Jesus pulou do ventre de Maria e saiu andando do nada? Ele passou por todos os processos que uma criança passa, por amor a você. Isso é graça, gente. Isso deveria comover o seu coração. Você perceber o quanto Deus te ama na pessoa de Cristo Jesus. Por último, permaneça alerta. Ameaças mais sutis são as internas. Paulo, ele trabalha e ele chega no final dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Gente, ao final da carta, Paulo diz para Timóteo: não comprometa seus valores, seus princípios e valores, mesmo que isso significa perder alguns amigos. E eu acho que isso aqui talvez seja o ponto mais antifrágil dessa mensagem de hoje. Sabe por quê? A cultura brasileira é altamente relacional. Nós queremos estar bem com todo mundo. Não é verdade? Se alguém... Cara, tem gente que não dorme se souber que tem alguém bravo com essa pessoa. Né? Por exemplo, o Guilherme. Se eu chego aqui... Não, mas não vou falar nada comprometedor do meu pastor auxiliar. Pelo contrário.
é uma pessoa boníssima. Mas o Guilherme, ele é o boa praça, o boa gente. E se eu chego um dia aqui, que não é incomum, eu chego aqui meio assim de cara fechada, preocupado com as coisas da igreja, e entro para a minha sala e não falo bom dia para ele, 5 minutos depois ele vai na minha sala e fala assim, pastor, aconteceu alguma coisa? Eu falo assim, mas o que aconteceu? Eu falo assim, não, é que você passou por mim, pastor, e não falou bom dia para mim. E eu falo assim, bom dia, Guilherme, pode voltar em paz à sua sala. Porque o brasileiro é altamente relacional. Se você está preocupado, a pessoa fica, eu fiz alguma coisa. Talvez ele tenha feito alguma coisa de errado, e eu não estou sabendo ainda, mas com o tempo eu vou descobrir, e a gente conversa depois. Mas o fato é esse. O fato é esse, que nós temos uma dificuldade de confrontar as pessoas. Agora veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, combata o bom combate. Primeiro, não combata qualquer combate. Não saia brigando com as pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, combata o bom combate. Entre em brigas que valem a pena você entrar, que são decisivas. E não negocie os seus princípios e valores. Pergunta, quais são os bons combates? O bom combate na sua vida são aqueles combates que tentam violar o evangelho em você. Que tentam seduzir o seu coração. Que tentam distorcer a vontade de Deus para você. Diante disso, você faz o quê? Você combate o bom combate. E perceba uma coisa. Paulo tem dois adversários. Emineu e Alexandre. Mas Paulo não se torna juiz de Emineu e Alexandre. Paulo faz o quê? Os entrega. Os entrega à justiça de Deus. Os entrega. Fala assim, esses aqui Deus cuida. Porque Deus é o justo juiz. Um outro problema é que quando nós somos injustiçados, o que nós queremos fazer? Nós queremos praticar a nossa justiça. Não vai dar certo. Combater o bom combate é você continuar íntegro, independente das pessoas. E você entregar os seus adversários à mão do justo juiz. Isso significa você confiar na graça de Deus. Você confiar no cuidado de Deus. Você confiar na justiça de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, dentro da igreja você vai ter adversários. Não se iluda. Não fique doidózinho. Não vá na sala do pastor titular dizer se ele está bravo com você ou não. Fique tranquilo. No entanto, Timóteo, engaje-se nas verdadeiras batalhas, naquela que você precisa cuidar da sua integridade. Perceberam o que Paulo faz? Paulo retira todo o romantismo da igreja. Mas, ao mesmo tempo, Paulo coloca toda a confiança dele na graça de Deus. Paulo lida com a verdade. Deixa eu te perguntar uma única coisa, ou uma última coisa. Você tem lidado com a verdade na sua vida? Você tem lidado com a realidade do Evangelho na sua vida? Ou você, usando o jargão da nossa cultura, você é um fake? Você idealizou algo? Ou você vive na realidade? Estou perguntando isso diante da mesa do Senhor.
E eu gostaria de convidar você a fazer algo que a gente não gosta de fazer. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, convida a igreja, diante da mesa do Senhor, fazer um autoexame. Perceber as suas falhas. Confessar os seus pecados. Lutar o bom combate da integridade. E a primeira luta do bom combate começa onde? Dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Eu queria convidar você a participar da ceia, independente da sua história. Porque lembra, a cruz não pergunta qual é a nossa história. O Cristo nos ama como nós somos. Ele nos ama da forma que nós somos e ama as nossas histórias, porque Ele nos resgatou. Mas esse Cristo que nos ama exatamente como nós somos, Ele não vai permitir que você continue sendo quem você é. Ele vai te transformar na imagem do Cristo. Ele vai te transformar de glória em glória, como diz o próprio apóstolo Paulo, através da ação do Santo Espírito, na imagem do nosso Cristo. A ceia é um convite de transformação. Mas para você ser transformado, você precisa lidar com a realidade. Você precisa lidar com a verdade. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, orar, buscar o Deus Todo-Poderoso nessa noite? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós somos acolhidos como somos e somos transformados, ó Deus, pelo teu amor. Senhor, o Senhor conhece, sonda, permeia cada coração que aqui está presente. E eu quero te pedir, ó Deus, que neste momento, através desse sacramento, as pessoas experimentem da tua presença, da ação poderosa do teu Santo Espírito, da renovação, ó Deus, que só existe no Senhor, ó Pai. Se existem, ó Deus, relacionamentos partidos, quebrados, corrompidos, que o Senhor traga o perdão e a restauração, que o Senhor traga a cura, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.